Hoje eu vou falar sobre um evento muito importante que são os relacionamentos entre as substâncias vitais e os órgãos e vísceras. Eu sou Lucy Hayashi, especialista em acupuntura e auriculoterapia. Vamos falar um pouquinho a respeito da relação entre os órgãos e vísceras e as substâncias vitais, porque é importante a gente saber como cada órgão, cada víscera se relaciona com essas substâncias vitais, para que a gente possa, durante o diagnóstico, fazer um caminho, fazer como tudo aquilo começou a se desenvolver, como aquele padrão de desarmonia, de repente, mais do que de repente apareceu. Não, ele se desenvolveu, ele se transformou. Ele não apareceu, ele se transformou. E isso é importante que a gente consiga agora realizar essa diferenciação de síndromes, essa diferenciação de padrões de desarmonia, para que você possa realizar um tratamento muito efetivo, um tratamento que realmente tenha solução, que tenha resultado. Nós vamos dividir em dial superior ou aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. Então, nós temos aqui o dial superior, o dial médio e o dial inferior. Quem nós temos aqui no dial superior? Nós temos coração e o pulmão. Quem nós temos no dial médio? Nós vamos ter o fígado e o baço. E no dial inferior nós vamos ter o rim. Qual é o relacionamento deles com as substâncias vitais? Vamos começar com o coração. O coração, ele vai governar Shui. Então, coração, ele governa Shui. Porém, o fígado, ele armazena Shui. Ótimo. Agora, o pulmão, ele governa o Qi. Então, o pulmão governa o Qi. Porém, é o fígado que mantém o livre fluxo do Qi. Até aqui tá tudo certo? Tá entendendo? Então vamos lá. Nós temos dois Zhang, dois órgãos, aqui no dial superior, coração e pulmão. No dial inferior, nós vamos ter o fígado e o baço, médio, e no dial inferior, o rim. O coração, uma das funções do coração vai ser governar Shui. Porém, o fígado é aquele que armazena Shui. Em relação a Qi, o pulmão governa o Qi, mas quem mantém o livre fluxo é o fígado. E o baço? O baço, ele vai transformar e transportar. Transforma e transporta o Qi. Olha como a questão de Qi Shui começa a se formar. Quando nós temos um evento, por exemplo, nós temos lá uma deficiência do Qi de qualquer um, deficiência do Qi de fígado, pulmão, não importa. Nós sempre vamos ter que pensar: quem governa o Qi é o pulmão, quem mantém o livre fluxo é o fígado e quem realiza o transporte e a transformação do Qi é o baço. Veja como assim
nós conseguimos pensar de uma maneira mais clara as substâncias vitais e também os nossos órgãos e vísceras. E o rim? O que o rim colabora com tudo isso? O rim vai ter aqui o DIN. O rim, ele vai abrigar DIN. A relação entre eles aqui, como que funciona? Ti move Xue. Então, o Ti é que faz essa movimentação do Xue. Porém, Xue vai nutrir o Ti. Essa é uma função de Xue, nutrir o Ti. E o Ti move Xue. Porém, o Jin, ele produz Ti e também vai produzir Xue. Então, Jin produz Ti e também produz Xue, mas não é só ele. Também o baço, que ele vai transformar e transportar os alimentos para formação do Ti e do Xue. Porém, o pulmão aqui, ele também tem uma das funções, além de governar, produzir Ti. Isso quer dizer que nós temos aqui 3 órgãos que vão produzir Ti: pulmão, o baço e o rim, que vão produzir Ti. Porém, quem governa Ti é pulmão. O Ti move Xue, Xue nutre Ti. E aqui nós vamos ter Jin produzindo tanto Ti quanto Xue. Uma coisa importante aqui é que nesse transporte e transformação, nós vamos ter aqui uma perninha, sim, porque aqui é o Jin pré-celestial. Tem uma aqui que é o Jin pós-celestial, que vai vir aqui do transporte e transformação do baço para se juntar aqui no Jin pré-celestial para produzir tanto Ti quanto Xue. Isso quer dizer que nós temos aqui no baço um importante órgão para fazer a produção tanto de Ti quanto Xue, porque ele vai colaborar, contribuir com o transporte e transformação do Ti, mas também transporte e transformação do Jin pós-celestial para produzir Jin e Xue, para produzir Ti e Xue. E dessa forma, quando nós começamos a pensar lá no diagnóstico, quando nós fazemos o diagnóstico, e é um diagnóstico da acupuntura, específico da acupuntura, específico da auriculoterapia, porque nós não tratamos doenças, isso é uma coisa importantíssima na acupuntura. Não tratamos rótulos de doenças. O que você vai tratar? O que você, como acupunturista, vai tratar se você não trata rótulos de doença? Isto quer dizer, a pessoa chega, tem uma gastrite, e você vai tratar a gastrite. Não, você não vai tratar a gastrite. Por quê? Porque isso é um rótulo de doença. O que você vai fazer? Você vai encontrar agora a causa daquela gastrite de acordo com a acupuntura. O que é isso? Isso aqui é um fogo excessivo no estômago? Isto é uma deficiência de yin? Isso é o que é que está causando essa gastrite? O que está causando, mas não em termos de medicina ocidental? Gastrite é uma
doença da medicina ocidental. O que é que nós temos na acupuntura? Nós não temos gastrite, nós temos um padrão de desarmonia que não está harmonizado, pelo contrário, está em desequilíbrio, está desarmonizado, e isso em que? Em questões de ou Qi, ou Xue, ou Jin, ou Jinhe, que estão afetados, e qual é o papel de cada um dos órgãos e vísceras naquela doença chamada gastrite, que na verdade eu vou procurar qual é o padrão de desarmonia da gastrite, daquele problema ali. Através de quê? Através do diagnóstico da língua, diagnóstico do pulso, diagnóstico de palpação, anamnese específica da acupuntura e da auriculoterapia. Ah, é diferente? É diferente. A anamnese que nós realizamos na acupuntura é diferente da anamnese que o médico vai fazer. É diferente da anamnese que o fisioterapeuta vai fazer, do que a nutricionista vai fazer, do que o psicólogo vai fazer. A anamnese é totalmente diferente. A anamnese da acupuntura, da auriculoterapia. E os nossos diagnósticos, as nossas técnicas de diagnóstico vão ser língua, pulso, palpação, observação, várias técnicas do diagnóstico da acupuntura. Ah, mas eu não sei fazer isso. Bom, então você tem que aprender. Porque sem fazer um diagnóstico, você não consegue chegar num padrão de desarmonia, você não consegue enxergar onde nisso aqui não está funcionando. E se você não sabe onde não está funcionando, aí como que você vai tratar? É isso que eu não entendo. Como um acupunturista faz um tratamento se ele não tem um diagnóstico, ele não chega num padrão de desarmonia ou em padrões de desarmonias, na diferenciação de síndromes. Todos nós que nos formamos em acupuntura, nós temos lá uma aula de padrão de desarmonia, nós temos lá uma aula de diferenciação de síndromes, de diagnóstico, de tudo. Porém, em algum momento, isso é esquecido como uma matéria dada, mas não necessária. Pois saiba, acupunturista, diagnóstico é fundamental, diferenciação é fundamental, padrão de desarmonia é fundamental. Para quê? Para você ter resolução. Para você ser um acupunturista de resultado, aquele acupunturista que realmente vai lá na causa da coisa, vai lá na causa do problema, resolve. Resolução é aquele paciente que fala, puxa, melhorei muito. E melhorar muito sem voltar. Porque pode melhorar muito, mas daqui a uma semana tá tudo de volta. E aí você trata de novo, melhora, vai embora, daqui a pouco volta tudo de novo. Isso é resolver? Ou isso é manter um paciente agora para sempre, até ele enjoar de você e trocar de acupunturista? Por isso, não seja trocado por outro acupunturista. Mas sim, dê alta para o seu paciente. Fale, você está liberado. Siga a vida, segue em frente. Você está liberado. Esse paciente liberado agora por você, sem risco de voltar o problema, ele vai te indicar um monte de gente. E aí sim, você não vai ser abandonado, nem vai ser trocado, mas você vai liberar o paciente e ele vai te trazer muitos pacientes em troca. Agora, você acha que aquele paciente que te abandonou vai mandar paciente para você? Não, claro que não. Então, você precisa ser um acupunturista que dê resultado?
Claro que precisa. Como que você pode alcançar esse resultado em 100% das vezes que você atua? Diagnóstico, princípio de tratamento, padrão de desarmonia, diferenciação de síndromes e saber em que perninha disso aconteceu alguma coisa, porque vamos dizer que o fígado não esteja fazendo esse livre fluxo do Qi. Era para ele estar fazendo esse livre fluxo do Qi, mas ele está fazendo meia boca. O problema, então, nós estamos aqui. O fígado está deixando de fazer o livre fluxo do Qi. Ok. Agora vamos olhar o que isso interfere. Qi não está circulando adequado, mas não é ele que move Xue? É. Se ele está rodando meio assim, isso quer dizer que Xue também vai estar assim, mais ou menos, certo? Então, Qi aqui, olha, não vai estar se movendo adequado. Vamos colocar uma flechinha para baixo porque ele está U. Se ele está U, Xue também vai estar para baixo. Nós temos agora duas substâncias vitais que estão ali meio mais ou menos. O corpo, nosso organismo, a tendência é tentar restabelecer, tentar resgatar aquele Qi, aquele Xue. Por quê? Porque eu preciso disso para viver. Ok. Quem é que vai fazer isso se o fígado não está fazendo adequadamente aquele livre fluxo do Qi? Quem é que governa Qi? Pulmão. Pulmão vai ficar assim. Poxa vida, o fígado não está contribuindo, né? Ele tinha que fazer isso. E eu sou o governante desse Qi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá cutucar esse fígado. Pulmão não é aquele que controla fígado? Só que agora ele vai vir aqui e vai controlar esse fígado que já está depressivo e ele não quer mais fazer aquele livre fluxo do Qi. Mas o pulmão vai lá e vamos, tem que fazer, cutuca, o que vai acontecer agora? Eu tenho um pulmão irritado aqui, um fígado mais irritado ainda. Aí, quem é que vai dar uma ordem nessa bagunça toda? É o Jin, é a essência. Ele vai ter que falar, gente, peraí, não é bem assim. Pode deixar que eu vou dar mais Qi, eu vou produzir mais Qi, eu vou ajudar. Agora, vou ajudar o pulmão a governar melhor, o baço produzir melhor. Então, agora, o Jin vai começar a ser gasto. E desta forma, a gente começa a gastar Jin. E por isso que quando nós entramos em desequilíbrio nesta relação, nós gastamos mais Jin, porque o Jin tenta reequilibrar aquele organismo. Essa é a função do Jin, reequilibrar o organismo. E isso eu estou lá, né, tirando a minha conta bancária lá do fim, tirando a minha longevidade. Agora, como acupunturista, você não está nem vendo essa confusão. Se você não faz diagnóstico, você não está vendo nada disso. Aí você aprendeu lá que você tem que colocar alguns pontos para tonificar, alguns pontos. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Ok. O que você está fazendo? Usando mais Jin. Usando mais Jin. Por quê? Porque, como não tem diagnóstico, eu não sei que tem um livre fluxo do Qi ali no fígado que não está
fazendo o seu papel. Agora, mesmo que você descubra, tudo bem, descobri, é o fígado que não está atuando direito, não está fazendo o livre fluxo do Qi. Ok, vou fazer o fígado manter o livre fluxo do Qi. Agora, a pergunta que você tem que fazer um pouquinho antes disso, sabe qual é? Porque o fígado não está mantendo o livre fluxo do Qi. Não é, então é livre fluxo do Qi, então eu vou colocar. Não, é porque o fígado não está fazendo isso. Aí agora você vai lá no fígado, olhar o fígado, o fígado. Realmente, o que tem nesse fígado para ele não fazer o livre fluxo do Qi? Normalmente, não é sempre, mas normalmente é por conta de uma depressão do Qi do fígado. O que quer dizer uma depressão do Qi do fígado? É a mesma coisa que uma deficiência do Qi do fígado. O Qi do fígado está deficiente e aí ele entra numa depressão e ele passa a não executar aquela ação dele, porque é uma função dele. Se a função dele está para baixo, é porque tem menos Qi, certo? Qi é a função. Se a função do fígado não está sendo adequada, é porque o Qi está deficiente. Isso quer dizer que é um problema de deficiência de Qi do fígado aqui? Pode ser sim, mas você tem que confirmar isso no seu diagnóstico de língua, de pulso, você tem que confirmar isso. Confirmar com diagnóstico de palpação, para quê? Para realmente ter certeza que é uma deficiência de Qi do fígado. Por quê? Pode ser outra coisa? Pode ser uma deficiência de Xue do fígado também. O fígado não está sendo nutrido adequadamente com Xue, ele vai ficar também depressivo. Mas, lembra que eu falei que a função ela é mais fácil de ser desequilibrada do que a forma? A forma é Xue. Isso quer dizer que provavelmente, mais provável que houve uma deficiência de Qi do fígado, posteriormente uma deficiência de Xue do fígado. Isto se existe também uma questão ali, uma vez que o fígado também armazena Xue, se o fígado, a função do fígado está desequilibrada, está deficiente, essa função de armazenamento de Xue também vai estar comprometido e principalmente se o Qi não está circulando livremente, ele não está movendo Xue, Xue também não nutre adequadamente Qi. De quem? Do fígado. Isto começa a aumentar, aumentar e aumentar. Pergunta: essa deficiência do Qi do fígado apareceu do nada? Veio assim de instalou-se no fígado? Ou será que tem uma causa para essa deficiência do Qi do fígado? Muito bem. Então agora a gente já começa a querer pegar, né, a cauda do peixe. Vamos pensar o seguinte. Nós temos então deficiência do Qi do fígado. Queremos saber de onde veio essa deficiência do Qi do fígado, por que o fígado fica depressivo. Aí agora tem uma questão que é fator interno. Um dos fatores internos que gera deficiência de Qi do fígado, e isso você tem que saber por quê, porque isso é um fato que você tem que saber como acupunturista. O que pode gerar uma deficiência, uma depressão do Qi do fígado? Estado emocional. Um estado emocional afetado vai fazer com que o fígado se torne deprimido e assim torne o Qi do fígado deprimido. E aí ele passa a não manter o livre fluxo do Qi. Aí você pensa assim, ok,
Ok, mas aí, da onde que veio esse estado emocional? Bom, aí o estado emocional ele pode vir de várias coisas. Pode ser dentro da família, pode ser lá no emprego, pode ser com amigos, pode ser com o carro, com qualquer coisa que pode estar afetando emocionalmente aquela pessoa por longa data. E isto vai gerar essa depressão. Mas não gera só no fígado, porque para isso eu vou precisar também que o pulmão, que é aquele que governa o ti, também fique meio cabisbaixo. Porque lembra quem é a emoção do pulmão? É a tristeza. E a tristeza, o que a gente faz com a tristeza? A gente se encolhe, a gente vai para dentro. E isso quer dizer que é uma força que vem para dentro. O fígado é aquele que vai para fora. E quando nós somos afetados com esse fator emocional em que a tristeza está presente, essa energia do pulmão, que é uma energia que vem para dentro, vai fazer a mesma coisa com o fígado. O fígado que é todo para fora, o pulmão vai lá e porque é o pulmão que controla o fígado, né? Fecha tudo, deprime o pulmão, deprime o fígado. E agora esse fígado passa a ficar depressivo, não mantém o livre fluxo do ti. Então veja só o caminho que você está indo para trás. Aí você pergunta, tá, mas por que o pulmão ficou triste? E aí você vê, ok, o pulmão ficou triste, porque aconteceu alguma coisa que entristeceu aquela pessoa. Quando nós temos qualquer evento que nos entristece, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se encolhe. Nós fazemos isso. Se você está alegre, você está assim, todo abertão, que nem o fígado, né? Tá assim, esvoaçante. Mas quando você está triste, não é assim? Toda vez que a pessoa passa por um evento de tristeza, ela vai fazer isso, vai encolher o ti, vai guardar aquele ti. Por quê? Porque é o pulmão que governa o ti. E isso é muito bacana de você ver durante o diagnóstico, você vai vendo essas coisas acontecendo, você fala, nossa, tá aqui, e aí você vai fazendo o caminho inverso. Porque você tá vendo a ponta, quando ela fala, tô com gastrite ou qualquer outra coisa, você tá vendo lá a ponta, mas você tem que ver todo o passado, todo o retrocesso disso. E a hora que você começa a fazer diagnóstico, começa a fazer padrão de desarmonia e diferenciação de síndromes, você começa a enxergar esse mapa. E aí você consegue, foi aqui, mas aqui, e você vai traçando isso. Isso ajuda barbaridade no diagnóstico. E desta forma, nós vamos sempre trabalhando com esse passo a passo, com esse mapa que você pode iniciar. Lógico que você precisa de mais algumas coisas. Por quê? Porque aqui está faltando ainda quem? Está faltando Shen e está faltando Jin-Ye. Nós não colocamos os dois aqui nessa relação, porque senão ia ficar muito bagunçado. Mas nós fizemos uma relação de 3 das 5 substâncias vitais. Mas na verdade a gente ainda tem que colocar Shen e Jin em toda essa história. Por quê? Porque eles fazem parte. Mas Shen está no coração. Lembra que coração governa Shen? Qualquer distúrbio que já chega em Shen não veio do nada. Shen e o coração são os últimos a serem afetados. Agora veja só, quando você tem ali um padrão de desarmonia já afetando Shen
ou afetando o coração, isso quer dizer que você já tem muita coisa no passado, você já tem muito padrão de desarmonia para trás. Por quê? Porque não veio do nada alguém, um padrão de desarmonia, vou pegar Shen, porque eu gosto de Shen. Não, não é assim. Shen está no coração e o coração está protegido. Ele é o imperador, é o último a ser afetado. E por isso, antes disso, vai pegar pulmão, vai pegar baço, vai pegar fígado, vai pegar rim, para daí ir para coração. Você precisa urgentemente começar a fazer o diagnóstico da acupuntura e também da auriculoterapia. A auriculoterapia não é só colocar sementinha, não é só colocar agulhinha em determinados pontos. Você precisa fazer um diagnóstico, você precisa saber o que você também está tratando com a auriculoterapia. A tendência nossa é fazer um protocolo, é seguir um protocolo. Tal coisa você põe isso. Para gastrite você põe esse ponto. Para dor lombar, para dor no joelho, você tem esses protocolos. Mas olha, tem muita gente que tem o mesmo problema, mas nenhum deles vai ter o mesmo problema. Dentro da medicina chinesa não vai ter o mesmo problema. Agora, se você trata todo mundo igual, com um protocolo, o que vai acontecer? Talvez naqueles de 10 pacientes que você tratou com o mesmo protocolo, um vai ter resultado. 9 você vai melhorar um pouquinho, vai embora, pior, volta do mesmo jeito, melhora um pouquinho, vai embora, volta do mesmo jeito e vai. Tem um que melhora. Ai, que bom, tem um que melhorou. Nossa, sou um ótimo acupunturista. Não, porque teve 9 que não teve resultado. Você tem que se basear nesses 9 e não naquele um. Aquele foi uma exceção. 9 não teve resultado. Para você ter 10 resultados, não 9, 10 resultados em 10 pacientes, você precisa diagnóstico, padrão de desarmonia, diferenciação de síndromes e conhecer o caminho que foi feito todo esse padrão de desarmonia, como foi feito e como chegou até lá. Você precisa ter esse mapa para chegar até lá. Sem isso, você vai continuar fazendo o protocolo, tendo poucos resultados. Infelizmente, é assim. E felizmente é assim. Por quê? Porque a acupuntura é assim. Ela existe desta forma. E nós não vamos mudar a acupuntura. Nós não vamos começar a tratar a acupuntura assim. Isso não é acupuntura. A acupuntura é isso. É este pensamento que você precisa levar para o seu consultório, para a sua clínica. Para quê? Para que você, de 10 pacientes, 10 você tem resultado. É isso que é a acupuntura. De 10 pacientes, 10 você tem resultado efetivo. Resultado que você fala, você está liberado. Você está liberado. Você está liberado. Pronto. Você liberou 10 de sofrimento. É isso que é o acupunturista. Quem quer esse tipo de acupunturista? O Imperador Amarelo. Tem várias passagens no Imperador Amarelo, no livro do Imperador Amarelo, que ele fala isso. O acupunturista, o bom acupunturista, é o que faz o diagnóstico, é o que faz o tratamento, é o que encontra a diferenciação de síndromes. Então, vai lá na nossa página, visita lá, você vai ver muito conteúdo sobre isso também.
conto com você e também conto com você para você compartilhar e curtir a nossa página. Um beijo e até a próxima aula. Participe do grupo Acupuntura 360 no WhatsApp. Para entrar, clique no link que está na descrição